Leitura da Bíblia, dia 22 de agosto. Livro de Jó, capítulos 4 ao 7. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20 ao 40. Livro dos Salmos, capítulo 37, versículos 30 ao 40. Provérbios, capítulo 21, versículo 27. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66. Deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Livro de Jó, capítulo 4. Elifaz repreende a Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortalecido. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu afligido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, e isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro de sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos e visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que isso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Elifaz exorta Jó a que busque a Deus. Capítulo 5. Chama agora. Haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. A sua messe o faminto a devora, e até do meio dos espinhos a arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado. Como as faíscas das brasas voam para cima, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra, e envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam
realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles, de dia, encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite, a palpa delas. Porém Deus salva da espada, que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrindo. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Jó justifica as suas queixas, capítulo 6. Então Jó respondeu: se a minha queixa, de fato, se pesasse e contra ela numa balança, se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sofre o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento, monteis junto à relva, ou mugirá o boi junto à forragem. Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo. Aquilo que a minha alma recusa tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que saltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não a poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram, são como o ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desvia-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temar procuram essa torrente,
As viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. Em chegando ali confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dá-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a contender em quem tenho errado. Perdão. Dai-me a entender em quem tenho errado. Oh, como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreendes, a vossa repreensão. Acaso pensais em provar as minhas palavras? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançareis sorte, e especularias com vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Capítulo 7. Jó contende com Deus. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro, como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano, e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostras terrosas. A minha pele se encosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, e o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar, ou algum monstro marinho, para que me ponhas guarda, dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos, com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixe-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado. E cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para si, para que mim mesmo me seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão e me tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 20 ao 40. Os dons em face dos visitantes na igreja. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo,
sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei esse povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Torna-se-lhes manifesto os segredos do coração, e assim, prostrando-se em face, com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Há necessidade da ordem do culto. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outras línguas, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam em submissão, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Livro dos Salmos, capítulo 30, versículos 30 ao 40. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Provérbios capítulo 21, versículo 27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna.